Olá a todos, eu me chamo Gleina, eu sou neuropsicóloga e estou aqui para a gente bater um papo sobre saúde mental, sobre preparatório para concursos públicos e dar sugestões de como manter o foco, controlar a ansiedade e melhorar esse rendimento no momento em que vocês estão estudando. Por que a gente está tão exausto, tão distraído? É comum que as pessoas reclamem de uma sensação de exaustão, de sobrecarga frequente. Ainda mais quem está num processo de estudos, ele tem essa pressão duplicada. A gente tem dados sobre burnout e ansiedade que é maior em profissionais de saúde e também em estudantes. Então, muitos de vocês têm uma sobrecarga duplicada, porque são profissionais de saúde, atuam e também estudam para concurso. A pressão dos concursos e essa autocobrança são gatilhos emocionais, então muitas vezes essa pressão ela é interna, é uma comparação que se faz com outras pessoas, outros colegas que já passaram na residência, no concurso que queria, e aí essa comparação ela fica ainda maior nessa época de redes sociais, como a gente já fala muito em vários veículos de comunicação. E a gente faz uma metáfora da mente como um músculo executivo. Sobrecarga, essa sobrecarga de trabalho profissional gera, sim, uma fadiga mental. E essa cultura da multitarefa, da conectividade, então a gente está conectado o tempo inteiro. Não, a gente muitas vezes se superestima. Então, manter o celular enquanto você está estudando, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, é algo que é muito difícil de controlar o tempo que você passa ali, porque a maioria das redes sociais, dos jogos, eles foram feitos para te manter ali naquele momento. Então, você dividir essa sua atenção com o estudo e com pequenos estímulos distratores, assim, gera uma fadiga muito grande para a sua mente, para o que você está fazendo, que é estudar, que é manter-se focado. Então, cada notificação, cada aba aberta, se você abre várias abas no computador quando está estudando, cada conversa pendente acaba gerando, sim, uma ansiedade. O cérebro ele vai se acostumando a buscar estímulos novos, em vez de manter o foco numa tarefa só. Faz sentido, né? Então, se eu acostumo meu cérebro a ficar muito tempo, até horas, minutos seguidos, em algo específico, sem interrupções, é mais fácil que ele consiga fazer isso. Mas se a todo tempo eu começo a estudar e paro, porque eu vou ver um vídeo, porque eu vou responder uma pergunta, uma mensagem, isso faz com que o cérebro o tempo inteiro queira essas micropausas. E se você faz pausa a cada 5 minutos, e pausas muitas vezes longas no celular, a probabilidade do seu cérebro buscar isso é maior. Então, a gente precisa também ensinar o que a gente precisa fazer, a gente se ensinar o que precisa fazer nos nossos comportamentos do dia a dia. E o resultado é essa sensação de não consigo render. Muitas pessoas no consultório têm essa queixa, Glênia, é porque eu acho que eu não estou conseguindo render nos meus estudos, por mais que eu tente, eu não consigo ficar muito tempo concentrado, a todo momento eu me distraio, e muitas vezes essas distrações, é verdade, elas são internas. Então, mesmo sem celular, algumas pessoas falam, eu acabo pensando em algo, minha mente viaja, então tem casos e casos, e é bom a gente ver a pessoa de forma muito peculiar e muito única. Estudar não é apenas ler e reter, vocês já devem ter se dado conta disso, envolve várias coisas, mas eu, de forma didática, dividi nesses 4 temas, nesses 4 pontos que eu vou falar de forma mais pormenorizada ao longo da aula, ao longo da apresentação, que é o foco sustentado, a memorização e a aprendizagem, inibição de distratores e regulação das emoções. Tudo isso é importante para que a gente consiga reter, absorver o conteúdo que a gente quer. E aí, o que fazer? Se eu tenho todos esses desafios, o que é que eu posso fazer? E aí eu vou dar algumas sugestões para vocês. Com relação ao foco, os desafios hoje são essas sensações de sobrecarga, de fadiga mental após longos períodos de foco. Então, se eu fico muito tempo focado numa coisa só, claro que eu vou sentir uma exaustão, uma sobrecarga da minha mente.
E como é que eu posso fazer isso ficar mais fácil para mim? Estudar em blocos. Então, a técnica Pomodoro é a mais difundida e, de fato, eu acho que é a mais útil, junto com o bloco personalizado. Então, a Pomodoro muitas vezes fala 25, 15, 25, 10, estuda 25, pausa 10 ou pausa 5. E é muito importante você personalizar esse bloco. Em tese, nós adultos temos essa capacidade de focar uma hora seguida, a gente consegue fazer isso. Mas cada pessoa tem o seu tempo. Vão ter alguns indivíduos que esse bloco de atenção ali, máxima, moderada, vai ser 30 minutos, vai ser 25 minutos. Então, é importante você se conhecer e fazer esse bloco personalizado para você. Tem outra técnica que é o time boxing, que aí você não estuda por tempo, e sim por micrometas. Então, eu vou estudar primeiro esse subtópico, aí eu pauso, depois esse subtópico e aí eu pauso. Exige um maior planejamento. Então, muitas vezes a mentoria ela já dá o conteúdo a ser estudado dia a dia para cada pessoa. Você teria que fazer um esforço adicional de pegar o micro conteúdo. Então, algumas pessoas podem achar mais fácil, mais eficiente até a técnica Pomodoro, porque é tempos em tempos. E por que que é importante usar uma técnica? Algumas pessoas dizem, não, eu vou estudar 3 horas seguidas, não preciso fazer pausas. E aí, depois de uma hora e alguma coisa, a mente fica muito sobrecarregada, a pessoa tem essa sensação de fadiga, de sobrecarga, acaba se desestimulando, faz uma pausa muito longa e não consegue voltar. E quando você faz uma pausa que já está cronometrada, é mais fácil você dizer para você mesmo e para sua mente, agora é hora de retomar o meu estudo. E essa dificuldade de retomar a atenção após interrupções também é um desafio para o foco. A gente está numa era de hiperconectividade, como eu falei, de estímulos a todo momento. E a gente se superestima, achando que vai deixar o celular de lado e não vai recorrer a ele. Ah, não, eu vou colocar no modo avião, eu vou colocar não perturbe, algo nesse sentido. E acaba que começa a cansar um pouco. Ah, eu vou só olhar aqui e ver se tal pessoa me respondeu, ver alguma coisa profissional. E quando percebe, já passou aí 30, 40 minutos ou mais. Então, a melhor técnica é deixa o celular em outro cômodo. Isso é o que a gente aconselha, e só pega o celular quando você vai dar aquela pausa mais contínua, aquela pausa um pouco maior que a gente faz quando a gente estuda depois aí de 2 horas, ou de 1 hora e meia. Então, a gente faz uma pausa um pouco maior, é porque vai depender muito da técnica Pomodoro que você usa, né, que você escolheu. Então, se forem pausas mais curtinhas, é importante não pegar estímulos distratores como o celular, que tem essa técnica de manter sua atenção. As redes sociais, os jogos foram feitos para manter sua atenção maior quantidade de tempo possível. Então, é importante que essas pausas não envolvam telas, seja para fazer um lanche, levantar, pegar um café, parar um pouco, respirar. Então, é importante que essas pausas mais curtas não envolvam o celular. Só quando você concluir, ou se você estudar muito tempo, quando você der uma pausa mais longa. É importante também fazer uma rotina interna, uma rotina que a gente chama de grounding. Então, é você focar em você mesmo. A gente fala muito em preparar o ambiente externo. Preparar um ambiente externo, um livro de distratores, é importantíssimo. Ah, vou estudar na sala. Não é uma boa ideia, porque vão estar passando pessoas, as pessoas vão te chamar, ou mesmo que saibam que você está estudando, vão passar pela sala, você vai escutar um som, talvez um elevador, pessoa lá fora. Quando você está no ambiente fechado, você já está livre desses distratores. Mas essa rotina de preparação interna é tão importante quanto. Você concorda? Porque você precisa também se ancorar naquele momento antes de começar a estudar. Imagina só, você acabou de vir do trabalho, ou de outro ambiente, e aí você já sentar para estudar, talvez isso seja mais complicado. Essa ansiedade, ela nem sempre é tão boa. É bom você parar, respirar, usar uma técnica que você escolher, que seja melhor para você, alguns minutinhos, e aí você começa. E eu tenho certeza que se você se permitir fazer
essa estratégia, usar essa estratégia, o seu estudo vai ser bem mais suave, bem mais contínuo. E aí o bloco 2, vocês lembram, né? Então, foco sustentado, memorização. E memorização sempre vem junto com o conceito de aprendizagem, eles andam muito juntos. E, como eu falei, não é só ler e reter. A gente tem pirâmides também de aprendizagem. Então, quanto mais formas de visualização você coloca, quanto mais vias você insere nessa memorização, nessa aprendizagem, fica mais fácil você aprender de fato, ou seja, você conseguir entender, compreender e memorizar, consequentemente, aquele conteúdo. Prática de recuperação é muito importante. Então, em vez de você ler e reler conteúdo, tenta se lembrar da informação sem olhar. Então, você vai concluir determinado subtópico da sua mentoria de aprendizagem, da sua agenda, do seu cronograma, e quando você concluir, você vai parar e vai tentar recuperar aquele conteúdo. Ao passo que a gente estuda, a gente faz flashcards, a gente sublinha conteúdos importantes. Então, quando você termina o conteúdo, você revisa via esse resumo, via esses flashcards, e depois você tenta espontaneamente evocar esse conteúdo da sua memória. É importantíssimo para você consolidar essa aprendizagem. Repetição espaçada, reestruturar o conteúdo em intervalos crescentes de tempo, não tudo de uma vez. Então, uma dica importante talvez seja você no outro dia, então você estudou hoje, você deu uma revisada, você fez essa prática de recuperação ativa, no outro dia você tenta de novo recuperar a informação previamente aprendida. E assim você vai, aos poucos, relembrando. Ah, Glenda, não tenho tempo, acho que todos os dias eu começar revisando, eu vou perder muito do meu tempo de estudo. Então, você pode, de tempos em tempos, a cada semana, você tirar um dia para fazer essa repetição, para que você vá sempre recuperando esse conteúdo. Técnica de elaboração. Então, muita gente precisa decorar algumas partes específicas do conteúdo, eu preciso decorar determinadas localizações, determinados termos, e tem dificuldade para isso. Então, você pode fazer analogias, fazer associações. Por que que isso acontece? Não decorar só o nome do mecanismo, mas entender como ele acontece dentro daquela rotina que você está estudando, dentro daquele conteúdo de aprendizado que você está estudando. Então, isso é muito importante. Combinar palavras, mais imagem, então, mais de uma via de acesso é importante. Então, estou jogando mais de um tipo de via de acesso à memória quando eu insiro. Quando eu leio, ao mesmo tempo, eu crio uma imagem. Quando eu assisto uma aula, a gente já tem aí duas formas de entrada dessa informação, visual e auditiva. Quando eu copio esse conteúdo, eu elaboro também mentalmente. Então, sempre colocar mais de uma via de acesso à memória. E aí, mapa mental é fantástico. Ele ajuda muito a você reter o conteúdo e até para você conseguir evocar quando você precisar fazer aquelas repetições. Ensinar o conteúdo, a gente diz que é a forma mais eficaz de aprendizagem. Então, você explicar para você mesmo, falar em voz alta sobre aquilo, é importante para você, de fato, conseguir aprender e absorver. E aí a gente está no nosso terceiro tópico, inibir os distratores. O maior desafio, um dos maiores desafios é conseguir inibir distrações digitais, como eu falei, é algo que vem muito nessa sociedade de hoje, em virtude do celular, de todas as notificações que nós já falamos. De fato, a melhor estratégia é deixar o celular em outro cômodo. Mas também tem distrações mentais. E aí entra muito você se conhecer e perceber se ou não um estado ansioso. Isso é muito importante. Porque se você vai só jogando para frente, essa ansiedade vai acumular de uma forma que talvez venha com mais força em determinado momento. E muita tarefa que engana. Então, parece produtividade, mas reduz a eficiência. Então, eu vou fazer isso enquanto eu faço outra coisa, eu vou colocar uma aula, um podcast, enquanto eu respondo as minhas
não vai dar certo. A gente precisa do quê? Do foco sustentado. Eu preciso focar no que eu estou tentando aprender, naquilo que eu estou fazendo, nessa atividade de aprendizagem, para conseguir ter resultado. E é o que fazer para alcançar essa inibição dos distratores. Um ambiente limpo, silencioso. Algumas pessoas gostam de estudar com fone de ouvido, outras pessoas preferem estudar, se você puder, se você tiver na sua casa, estudar mesmo com o som do próprio computador, deixar o celular em outro cômodo, prática de atenção plena. Quem nunca ouviu falar em mindfulness, busca aprender um pouquinho sobre isso. Ele diminui a sua ansiedade, ele não é meditação, mas atua como uma forma de focar-se naquilo que você está fazendo, tanto no seu estudo quanto no seu dia a dia. Então, é bem importante, vocês pesquisam, se vocês quiserem, vocês falam comigo e eu posso mandar alguns conteúdos, os materiais também para vocês. E, se por acaso você se lembrar de alguma demanda, anote para resolver depois. Também é uma técnica para dormir melhor. Muitas pessoas têm muitos pensamentos à noite e, se você anota essas demandas, você tira da sua cabeça, coloca ali no caderno e fica mais tranquilo. Porque acontece muito isso, os pacientes falam muito que durante os estudos, eu lembro que eu tenho que pagar tal coisa, eu lembro que eu tenho que mandar uma mensagem para mim, eu lembro que eu tenho que marcar uma consulta que eu não agendei ainda. Então, tudo isso pega muito tempo do que você deveria estar estudando. O importante é, como eu falei, tem uma rotina, vou falar também sobre isso, tem uma rotina estruturada para que você tenha também tempos específicos para resolver esses problemas que são de diversas demandas diferentes. Se por acaso você, mesmo assim, continua com esses pensamentos, anota o que você tem que fazer quando você terminar os seus estudos, aí você vai resolver a sua lista. E regulação emocional também muitas pessoas deixam de lado. E é muito importante, porque sem regulação emocional você vai se distrair mais, você vai fugir mais do seu foco, você vai. Até você pode tirar as distrações externas, mas internamente você não vai estar bem. Então, como é que você vai conseguir se manter focado para estudar? Então, muitas vezes as pessoas se bloqueiam por medo de errar, por medo de não dar conta, desistem, e isso é que faz com que as pessoas não alcancem esses objetivos. Crise de ansiedade, sensação de paralisia, isso acontece mais, de forma mais comum até do que a gente pensa. Então, muitas vezes eu digo assim, se trate como você gostaria de tratar um amigo, um paciente. Então, quando o seu amigo pede um conselho para você, normalmente você é muito gentil com essa pessoa e isso é genuíno. Mas quando é com você mesmo, você é mais firme, você se cobra mais. Então, para fazer essa reflexão, que é muito importante. Conhecer-se, ao longo de todo o processo, de todos os nossos objetivos, o autoconhecimento, ele é imprescindível, assim como nos momentos de estudo. Conhecer o seu tempo de atenção, conhecer, poxa, eu acho que agora eu estou mais cansado, conhecer também os momentos que você precisa parar. Então, eu vou falar um pouco sobre rotina antes de ir para o próximo tópico, porque você precisa ter uma rotina muito bem estruturada, não só a rotina do dia do estudo, mas a rotina dentro da sua vida. Então, eu saber que muitas vezes as pessoas não têm um horário fixo todos os dias para estudar. Então, eu saber que amanhã eu vou acordar, eu vou fazer tal coisa, eu vou trabalhar, eu volto e eu vou estudar, como é que vai ser esse estudo e o que é que eu vou fazer, e seguir essa rotina, principalmente nos primeiros dias, primeiras semanas que você começa a estudar. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele se acostuma com aquilo que ele já sabe, com o nosso comportamento, com o que ele já fez previamente. Então, se todos os dias eu acordo e vou para a academia, é provável que eu faça isso de forma mais suave. Mesmo que aconteça algo, que um dia ou outro eu não possa ir, mas a probabilidade de eu voltar posteriormente, ela é mais fácil de acontecer do que uma pessoa que foi um dia, dois, e aí já largou. Ele não criou esse hábito ainda, não conseguiu intensificar esse comportamento, porque ele não conseguiu insistir num hábito novo, num comportamento novo. E estudar, muitas vezes, é um hábito novo.
As pessoas já não estão mais, já saíram desse momento, foram para a vida profissional, agora têm que voltar, ou não tinham essa rotina de estudo tão dedicado assim. Então, é um hábito novo que requer esforço, requer intencionalidade, eu preciso querer fazer aquilo, colocar intenção e também constância e disciplina. Então, eu não posso depender da minha motivação, eu preciso ter disciplina para fazer aquilo. Então, usando técnicas, a gente tem algumas técnicas de um consultório também, quando as pessoas têm dificuldade de iniciar algo. Então, tem pessoas que são mais procrastinadoras, mas depois que elas começam, elas conseguem manter. Outras pessoas iniciam, mas se cansam rapidamente. Então, você também, e aí envolve o quê? Autoconhecimento. E resiliência e grit, né? Grit. A gente fala muito em resiliência, mas existe um outro termo que a gente usa mais, que uma tradução seria coragem, mas na verdade é como se fosse uma mistura de perseverança e paixão para alcançar os objetivos de longo prazo. Então, enquanto a resiliência é a capacidade de superar alguma adversidade, o GRADE, ele é mais uma resiliência voltada para alcançar objetivos de longo prazo. Então, a gente sempre fala assim, o QI, ele não é tão importante quanto essa perseverança de longo prazo. Então, eu preciso ter resiliência sempre, passei por alguma dificuldade para voltar a estudar, eu tenho que ser resiliente, ou eu não consegui aprovação naquela primeira vez que eu tentei, tenho que ter resiliência para superar, mas eu também tenho que ter essa perseverança, essa vontade a longo prazo. Então, isso que é importante. E aí, para concluir, eu faço um parênteses, assim, né? Para falar sobre os transtornos. Algumas pessoas têm mais dificuldade do que outras, e aí acabam se cobrando ainda mais, se culpando mais e sofrendo, e desenvolvendo alguns quadros de ansiedade, uma parte que não é muito saudável, né? Não é nada saudável. E aí o TDAH, eu vou deixar aqui, mas vou falar rapidamente, ele afeta diretamente tudo isso que a gente falou. Essa resiliência, esse foco a longo prazo, essa persistência. O TDAH normalmente tem essa dificuldade. A gente diz que é o transtorno para dificuldade de atenção, mas não é só atenção, TDAH, né? O mínimo da atenção é atenção. A gente tem uma falta de autorregulação emocional, autorregulação da motivação, autorregulação da atenção também. São pessoas que são mais inconstantes. Então, é bom você se conhecer nesse sentido. Se você desconfia que tem algum dessas condições, procure um profissional específico dessa área, porque aí você vai ter um tratamento adequado e aí você vai conseguir seguir esses objetivos, colocar todas essas estratégias em prática. Quem tiver dúvidas, são transtornos que são conhecidos, mas aí dá uma pausa no vídeo para saber mais sobre isso, se você desconfia. Espero ter ajudado a todos, espero que todo mundo consiga levar essa rotina de estudos que envolve, sim, uma pressão, que envolve, sim, muita motivação interna, auxílios externos, vocês estão no caminho certo, ter mentores, ter alguém que auxilie é importante, mas ao mesmo tempo é importante também que vocês cuidem de vocês mesmos, que tentem tornar esse processo mais leve, converse com as pessoas sobre isso, busquem ajuda extra se vocês acharem que precisam. Então, muito obrigada e fico disponível nas redes sociais, contatos aqui, para o que vocês precisarem de dúvidas. A gente se vê.